bem-vindos a mais um episódio do Experts do Café. Eu, Gabriel Acamini, o parceiro de podcast Ensei Neto, e hoje a gente tem as boas-vindas do Pavel Cardoso, presidente da ABIC. Tudo bem, Pavel? Tudo bem, Gabriel. Que honra, hein, Pavel? Obrigado aí. E já de antemão, né, Ensei, parabenizar, né, pelos 50 anos da ABIC, Pavel. Pois é, imagine só que a entidade que organiza todo o setor da indústria do café está se tornando uma senhora de 50 anos, hein? Poxa, que... Vocês sabem que ontem a gente comentou, nós estávamos ontem em Brasília, numa sessão solene da Câmara dos Deputados, em homenagem exatamente à ABIC. E um dos nossos associados fez uma linda homenagem, fazendo exatamente esse comentário, que conheceu a ABIC como uma jovem adolescente lá em 87, e 89, quando foi lançado o selo de pureza, né, isso aí? E que ela se torna agora uma senhora de respeito, e com uma história belíssima para contar na transformação da qualidade do café brasileiro. Na verdade, 50 anos é o novo jovem. Exato. Que legal. isso. Ô, Pavel, mas conta pra gente, né, como que deu início, né, no mundo do café, como que você deu o start aí? Bom, deixa eu falar primeiro da ABIC, depois eu falo da minha história na ABIC como industrial também. Certo. A ABIC, ela surgiu em 73, né, 12 de março de 73, e inicialmente por uma reunião de empresários que se preocupavam com a qualidade do café. E em 88, olha que interessante isso aqui, foi firmado um convênio entre a então ABIC, jovem ABIC, e o IBC, que foi extinto em 1990. Em 89, exatamente com o propósito desse convênio, a ABIC lançou o selo de pureza da ABIC, que foi o nosso primeiro programa de qualidade. Todos aqui devem lembrar da saudosa da participação do Tarcísio Meira, em mais de 5 anos que a ABIC investiu em marketing, para demonstrar para o consumidor que, a partir daquele momento, nós tínhamos ali um recorte importante. Se tivesse o selo de pureza nas embalagens, o consumidor poderia confiar. Né? Ali em 2004, nós lançamos o PQC, que categorizou a bebida entre os tradicionais, superiores e gourmets, e 2007 o PCS, que são os programas de café sustentáveis do Brasil. E olha que interessante, a ABIC, isso é para os que conhecem já a entidade, eu diria recorrente informação, mas para aqueles que não conhecem, o grau de transformação que teve o café brasileiro com um programa de autorregulamentação, como os programas de qualidade da ABIC, são absolutamente inovadores e replicados em mais de 60 países pelo mundo, chancelados pela OIC, que é a Organização Internacional do Café, e, portanto, uma referência mundial na indústria de alimentos, em países produtores de café e nas categorias de industriais também dentro do Brasil. Veja que nós estamos falando lá em 89, quando da criação do selo de pureza, o consumo per capita ele caía ano a ano. Então, o Brasil, que sempre se colocou como o principal país produtor de café do mundo, estava chegando a quase 2 quilos per capita. E por que isso? Porque o consumidor não gosta de café ruim. E ali nós tínhamos um momento de fraude bastante intenso. 30% dos cafés que estavam nas prateleiras do nosso Brasil, naquele ano de 1989, quando foi criado o selo de pureza ABIC, eram fraudados. Caramba. E esse movimento, esse recorte, vamos chamar assim, onde iniciamos a autorregulamentação, transformou o café brasileiro. Hoje a gente pode falar com toda tranquilidade, porque temos estatística e medição ano a ano, existe uma robustez de dados ano a ano que a ABIC faz. São mais de 170 mil coletas, são 5 mil coletas ano. O consumo per capita chega a quase 5 quilos por habitante ano, dados de 2022, e a fraude é inferior a 1%. Esse 1% que eu menciono aqui é 1% do volume de cafés que estão dispostos e ofertados em todos os canais brasileiros. Supermercados, padarias, cash, enfim. Através, portanto, desse programa de autorregulamentação, nós subimos a regra da qualidade, nós descemos a fraude e elevamos o café para um outro patamar. E olha que interessante, antes que eu já me antecipando, né? Mas foram absolutamente relevantes os programas de autorregulamentação da ABIC para a estruturação da portaria 570, que entrou em vigor agora em janeiro.
os programas foram lastreadores e norteadores que a BIC orgulhosamente teve de compartilhar. Nós compartilhamos isso com o MAPA para, a partir desse momento agora, deixamos de autorregulamentar para um ambiente regulamentado. Muito nos orgulhamos em fazer parte desse momento que seguramente elevará mais ainda a qualidade do café que o nosso brasileiro toma. Que bacana. Isso aí é muito interessante o que o Pavel está comentando, porque, em geral, assim, os mercados eles começam dessa forma, né? Uma forma livre, começou agora, não tem muita estrutura e muito menos regulamentação. No momento que ele se expande, você começa a ter pelo menos algumas normas. Olha, isso aqui tem que funcionar dessa forma, que foi, por exemplo, o que ocorreu com o mercado de cafés especiais, porque ele é uma invenção de um grupo, né, de empreendedores, tanto da parte de torra, como também de comércio lá nos Estados Unidos, né, isso aí desde os anos 80, e também da mesma forma, começou como um movimento aí de meia dúzia, digamos assim, foi crescendo gradativamente. O pessoal normalmente é muito organizado lá, então por isso que eles souberam estruturar uma associação e, a partir disso, criaram alguns critérios que são também de autorregulamentação. Então, quando você vê, olha, nós temos os juízes classificadores, né? Começaram como o Cupping Judge, agora passou para o CQI, que se tornou o Q-Grader, o R-Grader, por exemplo. Mas é um sistema, de novo, de autorregulamentação. Então, isso é importante porque, pelo menos, você baliza e dá norte, né? Com certeza. E aqui no Brasil é o que a BIC fez de uma forma assim, muito legal e muito importante, porque o consumidor ele viu que, tendo um selo, olha, isso aqui, pelo menos, eu bebo café, já é um grande avanço, né? E o importante, a gente, dado esse momento agora, como eu mencionei, que a gente deixa de autorregulamentar e o MAPA, através do governo federal, passa a regulamentar, qualquer entidade que, mesmo que tenha tido esse histórico transformador da qualidade do café brasileiro, ela precisa se adaptar. E a BIC fez isso. A gente fez uma integração de todos os nossos selos num único só, porque a BIC, a partir de agora, passa a ser uma entidade classificadora, uma entidade, uma entidade certificadora, portanto, com cadeira, vamos chamar, cativa, colaborativa com o MAPA. E essa integração com o selo de qualidade vai dar maior transparência de todo o processo que o consumidor, quando identificar na prateleira, poder auditar. E auditar, vamos deixar muito transparente aqui, com o seu próprio celular. Cada selo da BIC, em cada uma das embalagens desses novos selos, terá um QR Code. E, a partir dali, o consumidor terá ciência de como é que funciona todo o programa e a categoria na qual ele está inserido. Então, essa adaptação, ela leva o consumidor para um nível de transparência, e aqui a gente fala logo mais sobre o ESG, mas o G de governance, de governança, onde o consumidor ele tem ciência de tudo que acontece e de todo o detalhamento que aquele programa, naquele tipo de selo, tem naquele café que está na prateleira. E é importante a gente mencionar aqui que o processo ele é gradativo. Ele começa com um dos critérios que era o nosso programa só do selo de pureza e, portanto, filtrando toda e qualquer impureza. O café que está ali dentro é 100% puro, mas a partir de 18 meses da publicação, um outro elemento da norma, da portaria, chegará até o consumidor e as indústrias terão que praticar, que é exatamente a sensorial acima de 4,5. Abaixo de 4,5 será fora de tipo. E a BIC não vai certificar nenhum café que seja fora de tipo. Exatamente como entidade certificadora, defendendo a qualidade e buscando subir essa régua para elevar isso para o consumidor brasileiro. Eu queria só fazer um comentário também que é muito oportuno, porque recentemente também as empresas da área de alimentos, se você observar, passaram a ficar obrigadas, principalmente os alimentos industrializados, a colocar
Na embalagem, olha, se ele tem muito sódio, olha, ele é alto em sódio, alto em gordura. Percentual de integral também agora está muito Isso, forte, né? Nos pães, né? exatamente, Qual o percentual, né? Então, acho que cada vez mais, né? No Brasil, essa parte de etiqueta, a legislação está mais atenta para o consumidor saber exatamente o que está consumindo, né? Sim, sim. Isso é muito importante. Cara. E o café, bom, nós estamos falando aqui para um público que absolutamente é apaixonado por café. E o café, ele dá uma aula em relação a todos os valores que compõem o ESG. Não só na preservação do meio ambiente, nós temos uma lavoura pujante, mas preservando, mas também na questão do social e da governança. E essa questão da governança, a ABIC vem desde lá, da criação dos nossos selos, quando nem se falava do ESG, nós já prevíamos ali, ainda que incipiente, o S de social, buscando nas auditorias identificar e orientar os nossos industriais a ter o acesso à informação para entregar não só o produto bom, mas um processo confiável, um processo socialmente correto, né? Essa responsabilidade de toda a cadeia sempre permeou a trajetória da entidade. Não por outro motivo a gente consegue visualizar esses resultados agora, quando a BIC se torna essa senhora de 50 anos de idade. Que legal. Ô, Pavel, a gente estava no início comentando, conta um pouquinho a sua história aí, você contou um pouco da BIC, né? Mas conta aí como que o Pavel aí eu tô no café há quase 30 anos. Nós temos uma indústria localizada no oeste da Bahia. A empresa chama Sobesa, Café Sobesa. E nós estamos localizados entre Brasília e Salvador. Tá. Mesmo estando dentro do estado da Bahia, nós estamos mais próximos de Brasília, em razão de estarmos no oeste, do que mesmo da capital baiana. A gente costuma dizer que a gente está numa ponta tão distante, o estado é bem grande territorialmente, que a gente gasta aí 12 horas para chegar até a capital baiana, mas apenas 5 horas e meia, 6 horas até a capital federal, né? Então, nós temos a nossa indústria localizada lá, é uma indústria muito bem estruturada, uma tecnologia de ponta. Nós somos uma empresa média, mas com estrutura e capacidade tecnológica alinhada, absolutamente alinhada com os grandes. E em 2011, não somente atendendo os nossos produtos, as nossas marcas, nos mais diversos blends, seja os cafés de entrada, até mesmo os gourmets que a gente tem também, nós passamos a atender um mercado absolutamente interessante, que é o mercado de co-packer, fazendo private label, marcas próprias, para os grandes. Até por conta não somente do nosso posicionamento estratégico, porque estamos na porta de entrada do Nordeste, atendemos, portanto, as grandes empresas que ficam no Sudeste, tem todo o custo logístico para subir esse Brasilzão acima, mas principalmente por conta da nossa expertise, de equipe mesmo, pessoal muito bem treinado, está com a gente há muito tempo, conhece mesmo de equipamento, de produto, de processos, mas principalmente em função da tecnologia embarcada, que sempre primamos por embarcar, por adquirir equipamentos com grande tecnologia e absolutamente alinhado com o que os grandes sempre fizeram. Então, a gente consegue não só ter os melhores e alinhados índices no processo produtivo para termos uma renda boa no final, porque cada detalhe conta, mas extrair o melhor de cada grão, entregando a melhor xícara possível. E não por outro motivo a gente consegue hoje atender não só os nossos clientes nos mais de 400 municípios distribuídos entre os estados da Bahia, Piauí, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, com as nossas marcas, mas também atender grandes indústrias como parceiros de co-packer, mas também supermercados, distribuidores e até clientes fora do Brasil. A gente já tem 2 clientes nos Estados Unidos nesse regime de desenvolvimento de marcas próprias. Então, é um trabalho de longa data. Eu costumo dizer, Gabriel, que eu estou nesse negócio desde que eu tinha cabelo, então tem bastante tempo. Caramba. Mas assim, essa sua entrada, ela foi mais por uma oportunidade de negócio ou porque vocês já tinham alguma coisa vinculada ao café? Nós tínhamos uma composição de empresas na família, né? E aí escolhemos ali, entramos inicialmente com uma ponta em cada tipo de negócio, era outras categorias de produto, e nessa separação de negócios escolhemos exatamente o café.
E hoje somos eu, meu pai e irmãos, somos sócios da empresa. Eu como CEO, outros 2 irmãos atuando na área de marketing e jurídico. Tocamos o negócio. Os irmãos entraram mais agora, mas a vida inteira eu com café. E desenvolvemos a empresa. Nós podemos falar que ali em 90, final da década de 90, quando entramos no negócio, era um negócio muito pequenininho. Eu diria, regional, algumas cidades em volta. Mas hoje a gente pode falar, até por atendermos não só todo o Norte e Nordeste, alguns clientes no Sudeste, mas também fora do Brasil, somos uma média absolutamente vigorosa e com boas oportunidades, exponenciais oportunidades pela frente. A gente se orgulha de ter uma história com muitas dores, a verdade é essa, entre 16 e 18 tivemos momentos, como toda empresa brasileira passou ali exatamente naqueles momentos ali que o Brasil também enfrentou grandes desafios institucionais, com questão de governo e tal, mas conseguimos fazer essa curva do mergulho e depois a ascensão, e temos hoje um portfólio de negócios não só relacionados às nossas marcas, mas o atendimento desses private labels dentro e fora do Brasil, que dão absoluto vigor e grandes expectativas exponenciais para o nosso negócio. A gente está bastante satisfeito com as expectativas e bastante orgulhosos ficamos de toda essa trajetória, né? A gente, quando você só enfrenta as coisas positivas e não ter enfrentado as dores, você não sabe efetivamente o que é uma história empresarial, né? E a gente sempre se espelha nesses grandes líderes empresariais que tiveram as suas histórias transcorridas, como toda empresa, nos movimentos de dificuldades e prosperidade. E a gente conseguiu navegar nessa onda e transitar muito bem a ponto de termos aí um negócio muito maduro e bastante vigoroso. Que legal. Ô, Pavel, uma curiosidade, né? Você que está lá no Nordeste, assim, você vê muita diferença culturalmente do gosto, né? Do brasileiro, né? Do café. Com café no Nordeste, Norte, que você falou que atende. Tem. Até também você estava falando dos Estados Unidos também. Dá só uma pincelada aí sobre esse gosto, né? De cada região, assim, um pouco de particularidade. Tem. Eu diria que talvez o café, talvez o Robusta, o Canéfora, ganhou maior escala exatamente no Nordeste. Seja pela composição da extração de sólidos solúveis, de ter um rendimento na xícara mais econômico, então o consumidor visivelmente, nós estamos falando ali de final de 80, início de 90, visivelmente conseguia identificar que ele tendo um café robusto, ele tem uma economia na xícara, mas também por a questão do preço. O Robusta costumava ter um gap muito maior para o Arábica. E esse ensaio, vamos dizer assim, trouxe uma maturidade, uma elevação da qualidade que hoje nós podemos falar de maneira inequívoca, a qualidade do Robusta brasileiro, ensaiado, vamos dizer assim, em todo o Nordeste e muito bem aceito em todo o país, ganhou um peso absolutamente relevante na composição do blend de todas as empresas desse nosso Brasil. E isso dá uma oportunidade para o consumidor escolher aquele tipo de bebida que melhor lhe convém, seja pelo preço, seja pela composição de sabores e as notas sensoriais que melhor lhe apetece. Que bacana. Interessante. Já que você comentou, estamos falando um pouquinho de consumo. Sim. Você tem observado, então, pelo que você acabou de comentar, que o interesse pelos canéforas ele vai mais pela intensidade de sabor. Sim, pela intensidade, naturalmente começou, né? Sim. Pela composição maior de sólidos e solúveis, que o Robusta tem um grãozinho mais denso, né? E essa extração você tem uma maior quantidade de bebida, de tinta, vamos falar assim, né? Uhum. Essa é uma linguagem mais popular, mas todos entendem. E essa primeira percepção, eu diria, mais incipiente, e a gente está lá nos anos 90, vamos lá, foram os primeiros ensaios para a maturidade e a escala que ganhou o Robusta, com uma natural elevação da qualidade, que hoje, vamos combinar, absolutamente um universo absolutamente rico de sabores e de notas que se adequam e
e se adaptam muito aos blends de todas as companhias brasileiras. Então, isso é interessante, porque se a gente observar, até dentro, resgatando um pouquinho a conversa que nós tivemos com o Sergião, lá do IAC, e também é uma crença que eu tenho assim, muito clara, né? Essa é uma visão muito clara da mudança do eixo de fornecimento. Sim. Então, com vários países produtores de arábica, né, com problemas climáticos, mas também econômicos, sociais, que é o que acontece hoje na América Central, até na Colômbia, muito na África, e o Brasil, com o clima muito assim extremo que nós temos passado, regiões que ficaram 3 anos sem chuvas, agora desandou a chover, não para de chover, e o pessoal fica realmente completamente perdido. A impressão que a gente vê, aliás, o que nós estamos observando é esse crescimento gradativo de espaço ocupado pelo Canefra. E aí vem um outro ponto que é muito importante, que é a qualidade média dele subiu muito. Você construiu um argumento aí que é absolutamente profundo e talvez norteador para o que será o mercado de café nas próximas décadas. E essa variação climática, a resistência dos canéforas, dos robustas, dos nossos condilons, o mapeamento do país hoje indica isso. A geada que nós tivemos em 2021, 20 de julho de 2021, não esqueça essa data. Foi um momento marcante. Eu acho que a gente não tinha tido uma geada como essa desde os anos 50, 60, né? E o Robusta não teve essa perda. Então, ali, naquele momento, a gente tem um recorte importante para todos os produtores e as indústrias repensarem e prestarem atenção no desenvolvimento da qualidade que os Robustas tiveram ao longo desses anos todos. E essa variação, não só de qualidade, mas de volume, ganhou corpo. Seja na disposição geográfica onde os robustas são plantados, deixou de ser somente e eminentemente um café capixaba ou da zona da Mata Mineira, mas avançando para uma área que teve um crescimento exponencial, notadamente de produtividade, que é a região de Rondônia e os robustas amazônicos. É espetacular aquela lavoura ali. E quando eu falo de rendimento por sacas por hectare, nós estamos falando de números ali absolutamente distantes do que é a média nacional, né? É uma lavoura absolutamente inovadora, né? A turma capixaba que saiu dali e foi para lá desenvolveu realmente um trabalho espetacular. O clima também ajuda. E, por outro lado, outro local que vem experimentando crescimento exponencial, como você colocou, é o sul da Bahia. Sim. Porque o sul da Bahia tem uma vantagem competitiva pelo fato de ser plano. Então, você tem hoje grandes lavouras, Gabriel, assim, coisa assim impressionante, de altíssima tecnologia e, por isso mesmo, de alta produtividade. E com um detalhe, como é uma cafeicultura nova e empresarial, ela lembra muito o que aconteceu, por exemplo, tanto no Cerrado, 50 anos atrás, coincidentemente, depois, anos mais tarde, no oeste da Bahia, que assim, as culturas, as lavouras prosperaram em função da tecnologia que foi levada pelo pessoal e praticada, né? Sim. Não, o sul da Bahia realmente tem tido eu diria, renascido o café baiano. Nós estamos falando de Bahia apenas do oeste da Bahia Arábica. Sim. E da região do sudoeste, Vitória da Conquista e todo aquele eixo que envolve a região do sudoeste baiano. Mas o sul da Bahia, exatamente pela resistência do conilon, pela boa adaptação, região úmida, e toda a expertise trazida pelo histórico do conilon para essa região, como você colocou, plana, cerrado, trouxe embarcado aí toda essa história para o desenvolvimento dessas lavouras já novas com a qualidade e a produtividade que já vemos nessas lavouras mais maduras, né? Sim, exatamente. Puxa vida, aí aproveitando isso, casa perfeitamente com os programas de qualidade da BIC quando a gente fala da classificação que veio inicialmente como tradicional, depois o superior e
e também o gourmet. Isso facilita também para a indústria, não? Sim, porque a partir do momento que a indústria entrega um produto acabado para o consumidor, o que tem ali dentro é proveniente da lavoura. Então, quanto melhor for desenvolvida essa lavoura, mais a indústria consegue elevar a qualidade e a percepção do sabor com a qualidade sensorial percebida pelo consumidor na ponta. A portaria, a gente costuma dizer, Gabriel, que ela vai transformar a lavoura brasileira. Porque ela vai não só levar a indústria brasileira a ter um cuidado maior com todos os programas que nós já praticamos desde 89, selo de pureza, PQC, PCS, portanto, café 100% puro, somada à questão da sensorialidade, ou seja, uma nota sensorial acima de 4,5, mas com um ingrediente absolutamente importante. Em função desse volume, essas indústrias, naturalmente, vão selecionar melhor os seus fornecedores. E os produtores, por consequência, vão melhorar a qualidade das suas lavouras. E a indústria nacional, registre-se aqui, ela é o principal cliente da lavoura brasileira. Sim. Entre o volume que, se a gente for colocar qual o maior cliente do produtor brasileiro, é a indústria nacional. Então, a qualidade percebida na ponta demanda do consumidor, resposta governamental que regulamentou o setor, vai ter um resultado, eu diria, em 4, 5 safras no máximo, de impacto direto no produtor, que naturalmente subirá os cuidados, técnica de manejo, para entregar sempre uma lavoura melhor para as nossas indústrias. Isso não somente a nível de Brasil, que vai consumir o café melhor, mas naturalmente ofertando um café cada vez melhor para os nossos clientes internacionais também. Muito interessante. E conta um pouquinho, Pavel, do programa, né, de educação ao consumidor, né? Acho que o consumidor cada vez mais, né, tá mais atento, né? Sei lá, tanto numa cerveja, né, vai na gôndola de cerveja, o consumidor já sabe, né, já está mais ligado, né, numa IPA, já está mais um sommelier ali de cerveja, no chocolate você vê muito isso, né, passando, né, para com uma intensidade maior, no café o mesmo, agora você está falando, né, das categorias. Esse programa de educação, assim, conta um pouquinho para gente. Olha, você falou uma coisa absolutamente interessante aí, o Gabriel. Quem puxa a regra da qualidade? São exatamente os coffee lovers, os amantes do café que entendem com detalhes essas variações sensoriais. Sim. Assim acontece no mercado de vinhos, assim acontece no mercado de cervejas, assim acontece no mercado de qualquer... de whisky. Então, os consumidores que são muito sensíveis, atentos a esse mercado de cafés especiais, eles regulam esse mercado. E atentos a isso, as indústrias, a partir do momento da categorização com o programa PQC, em 2004, ficaram muito atentas. Então, segregou-se a partir daí as categorias entre tradicional, e as notas de qualidade são entre 4,5 e 6, superior, 6 até 7,2, e os cafés gourmets, 7,3 em diante. Essa educação, portanto, foi levado gradativamente, mês a mês, ano a ano, por nossas indústrias, por todos esses consumidores apaixonados por café, para que o consumidor, de uma maneira geral, pudesse perceber isso na ponta. E como é que isso chegou? É importante a gente trazer isso aqui. Através dessa adesão dos nossos clientes supermercadistas. A forma como o café passou a ser expostos nas gôndolas ao longo dessas décadas mudou dramaticamente. Sim. Se a gente olhar o que tinha disposto nas prateleiras desse nosso país na década de 80, 90 e principalmente ali 2000 e 2010 em diante, a gente tem um recorte absolutamente relevante aqui, importante aqui. Sim. Você tinha, 2 metros de gôndola linear na horizontalidade e hoje você tem um corredor inteiro. Exato. À disposição do consumidor. A gente registra aqui movimentos importantes que o varejo trouxe em composição com a indústria, sinalizando adequadamente, posicionando. Sim. E acho que até o trabalho da própria... Bom, essa é a minha área, né? Eu trabalhei muito com gerenciamento de categoria para o varejo. Acho que a indústria também, né? Não só do café, mas como outras também,
trabalharam muito bem essa parte de gerenciamento de categoria, né? Sim. Educando um pouco, né? Trabalho em conjunto, né, com o supermercado, né? Sim. Justamente isso, né? Categorizando os cafés, né? Muito forte também a questão de cápsula entrando muito forte. Acho que Sim. também teve um boom aí, acho que muito grande, acho que também nisso, né? Sim. Acho que muitas vezes até pessoas que às vezes não tomava, não tinha muito contato com café diferente, né? Às vezes começou por uma cápsula, né? Até mesmo um chá, né? Muitas vezes, né? Acho que isso foi bem legal, né? Exatamente. Os cafés porcionados, assim como os especiais, trouxe um grupo de consumidores que não costumava fazer café. Sim. E o consumo fora do lar é um outro movimento Exato. importante, Sim. né? Surgido ali principalmente na década de 90, com mais força dos anos 2000 para cá, e que ganha, principalmente depois desse momento pandêmico que vivemos, que ganha um corpo absolutamente, eu diria, com grande escala, Brasil inteiro. Nós estamos falando isso aí, de cidades pequenininhas. Eu estou falando da minha cidade. Você tem 3, 4 cafeterias. Você tomava café antes onde? Na padaria. Então, hoje você tem uma série de pontos especiais de café que viram pontos de encontro. Aliás, esse é o propósito do café, né? O café reúne, o café traz alegria, junta as pessoas, leva momentos especiais de bons papos. E a cafeteria passou a ser esse local de encontro das pessoas. O que é fantástico, né? Sim. A gente levar esse movimento que chega nas grandes cidades para cidades pequenas desse Brasilzão todo, aí nós estamos falando que esse consumo fora do lar agora vai dar um outro capítulo desses cafés especiais, desse programa educacional da ABIC, para os consumidores, principalmente para esses novos consumidores que adoram café. Desculpa, esse é até um ponto bem legal, né? A gente estava no episódio do Léo, né? Na Pasquale e tal, com as máquinas das Rockets e tal. Uhum. E a gente estava até brincando, né? Que o consumo nos escritórios, né? Você está falando das cafeterias e tal, mas dentro dos escritórios que você comentou, cresceu muito, né? Porque até mesmo as pessoas se reúnem. Até você pode ver as máquinas dos próprios escritórios. Geralmente eram as máquinas que você aperta lá, quero café, quero cappuccino e tal. Mas as próprias pessoas, às vezes, tem uma maquininha diferente, até às vezes uma máquina mais. Não, leva mais um moinho. complexa, Olha, leva comprei um moinho novo. Olha, vamos experimentar né? este moinho. Então, compraram um café diferente. Sim. Vamos experimentar outro café. Então, esse movimento ele é muito positivo. Sim. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu acho que é pertinente a gente lembrar aqui. Nós somos o maior produtor de café do mundo, né? O Brasil produz, vamos colocar aqui, 40% do café do mundo. A cada 10 xícaras que o mundo toma, 4 xícaras são brasileiras. Mas a forma como nós tomamos café é ainda muito incipiente. Somos o segundo maior consumidor. Mas quando eu falo muito incipiente, pela diversidade com que, por exemplo, o mercado maduro, como o americano, toma. Lá você encontra uma quantidade muito mais vasta na forma de tomar cafés aromatizados, cafés com torras diferentes, às vezes antagonicamente diferentes. Você tem uma torra muito clara, que é a chamada e a histórica torra americana, até torras absolutamente escuras com um drive de mercado que talvez seja aí um outro público nicho. As torras francesas. Exatamente, as torras escuras, né? E esse nível de mercados cada vez mais nichados, se amplia os horizontes, porque o consumidor, cada um tem o seu gosto. Sim. Exato, né? Exato. Esse acho que é o ponto mais importante, porque o que define o mercado, aliás, quem define o mercado é o consumidor. E o fato assim de beber, experimentar, ele é fundamental. E é tão importante que... Isso que eu ia falar, isso aí. Aproveitando o gancho, vamos fazer uma pausa aqui para o nosso E vamos beber cafezinho um café. aqui, Vamos né? beber o nosso café. Vamos beber o nosso café. Vamos lá. Bom, café pronto, vamos beber. Isso aí. Lembrando que os nossos cafés servidos são sempre da Melita, que é o nosso patrocinador. E, obviamente, a água que nós usamos Sim, é a água Platina, que faz faz esse belo apoio cultural. Sim. O que a gente vai beber hoje faz parte do Regiões Brasileiras, que é um projeto que eu gosto muito, porque ele foi o primeiro de uma grande empresa que apresentou diferentes regiões para o grande público.
Não sei se você sabe disso. Que bacana isso. E é legal porque aí todas as pessoas começam a perceber de uma forma muito simples a diferença entre as 3 principais regiões, que são o Cerrado, o sul de Minas e a Mogiana. Então, é um café de uma qualidade bastante boa, entendeu? E acessível para o consumidor, que ele vai poder encontrar em qualquer supermercado. E isso eu considero realmente importante, né? Para você fazer com que essa cadeia do café ela possa adentrar mais. Tá? É incrível como esse movimento, isso aí, é muito bem colocado, ele vai trazendo mais maturidade para o mercado brasileiro. Sim. Novamente, nós somos o principal país produtor do mundo, somos o segundo maior consumidor. A gente está atrás apenas dos Estados Unidos. 4,7 milhões dividem aí o Brasil de assumir a ponta de se tornar o maior consumidor também. Mas graças a esses movimentos que diversas indústrias associadas da ABIC começaram lá atrás e fazem hoje de maneira absolutamente inteligente, de levar ao consumidor um mercado cada vez mais nichado. Porque o consumidor é o nosso chefe, é o consumidor que dita as regras e é a partir daí que as indústrias respondem, entregando produtos que estejam absolutamente alinhados ao que o consumidor pede. Legal. É verdade. E, na verdade, tem também um detalhe importante, mas antes da gente abordar isso, você tem uma curiosidade. Com aí. certeza. Você iniciou um pouco sobre a BIC, né, e tudo mais, contou um pouquinho sobre sua trajetória na sua empresa. E sobre a sua trajetória na BIC, Pavel? Verdade, boa. A história da BIC que a gente comentou, a nossa história como indústria, como industrial, também destacamos aqui. Mas a nossa entrada na BIC começou como associado. Olha. Logo depois do selo de pureza da BIC em 89, no ano seguinte, em 90, nós nos tornamos associados da BIC. Então, imagina que uma indústria do interior da Bahia, caipira orgulhoso que sou um baiano do oeste da Bahia, como eu costumo me intitular como um caipira orgulhoso da minha cidade, Santana, no extremo oeste da Bahia. Cidade pequena, com 25 mil habitantes, mas uma cidade muito acolhedora, muito charmosa, muito bem cuidada e muito tradicional. Nos tornamos associados da ABIC em 90 e a nossa caminhada para a entidade evoluiu ali até 2006 somente como associado. E a partir de 2006 eu me tornei membro do Conselho Deliberativo pelo meu estado, da Bahia. O Conselho Deliberativo, o conselhão da BIC, são os associados, eu diria, mais próximos que que cuidam da entidade de uma maneira mais macro. E a partir daí você tem o Conselho de Administração, que sucede o presidente, são os vice-presidentes, e os comitês de qualidade, o comitê de marketing, o comitê fiscal. Então, em 2006, eu me tornei um dos conselheiros pelo meu estado. Em 2011, já como membro do Conselho Deliberativo, entrei como membro do Comitê de Qualidade, fazendo acho que a turma próxima da gente viu esse caipira cuidando muito bem do café, desenvolvendo qualidade, lá da Bahia, com os nossos produtos. E aí entrei no Comitê de Qualidade como membro do CPQ, e o CPQ é o Comitê Permanente de Qualidade da ABIC, que coordena todos os programas de qualidade. E em 2013 assumi a vice-presidência exatamente de qualidade, vice-presidente de qualidade e certificações. Como são 3 anos cada mandato da ABIC, continuei como vice-presidente de qualidade de 13 a 16, reconduzido novamente também como vice-presidente de qualidade de 16 a 19, e a partir de 19, o então presidente da ABIC, Ricardo Silveira, me migrou, vamos dizer assim, de pasta ali dentro da BIC pela minha formação, que é direito, né? Então, de 19 a 22, assumi a vice-presidência jurídica da entidade. E, de uma maneira, eu diria, surpreendente, mas uníssona, recebi esse chamado do setor e assumi a presidência da entidade em 21 de junho de 22 para esse mandato de 22 a 25. Então, essa é a nossa história aí, que já passa de um quarto de século. Que legal, parabéns. Super trajetória, né? Isso é muito legal. Muito bacana. São as subidas da vida. Né?
Sem dúvida. Mas aí, voltando, a indústria ela está evoluindo, ela vem criando alternativas, opções para o consumidor. E eu creio que talvez o grande nó, como toda empresa tem, é chegar no consumidor. Como é que vocês estão trabalhando isso hoje? Uma excelente pergunta essa. E abre um universo de coisas interessantes para a gente falar aqui. Se a gente olhar por todos os cenários, a indústria brasileira ela evoluiu. Ela evoluiu na qualidade dos equipamentos, portanto, da tecnologia embarcada. Ela evoluiu nos processos industriais e, portanto, nos protocolos para se chegar a uma variedade de notas sensoriais. E ela evoluiu na qualidade e na expertise dos seus profissionais. Então, esse conjunto que leva a indústria nacional hoje a se colocar de maneira bem inovadora para o mercado, mas profundamente preparada para esse novo horizonte que a gente enxerga a partir de agora, transformador para a qualidade do café brasileiro, numa velocidade muito maior, por conta desse ambiente regulamentado. Então, a indústria nacional ela foi muito bem preparada e ela atende os anseios do consumidor, entregando, como a gente comentou aqui, cafés cada vez mais nichados, mais específicos dentro do paladar que cada consumidor pede. Portanto, a BIC, como entidade que organiza todas as indústrias, veja bem, Gabriel, a gente, como entidade associativista, entidade privada, a BIC tem hoje quase 90% do consumo do café do país. Então, é um conhecimento embarcado, histórico, de uma maneira madura, são mais de 3 décadas de programa de qualidade, e o industrial foi amadurecendo com isso, investindo em equipamentos que pudessem extrair o melhor de cada grão. E isso, não por outro motivo, a gente enxerga hoje essa prateleira absolutamente, como você mencionou aí, da categorização dos produtos. Os supermercados abraçaram essa categorização, esses novos posicionamentos de cada item nichado e entregaram isso de maneira bem sinalizada para que o consumidor pudesse fazer uma aproximação maior desse café com uma nova roupagem, com um novo posicionamento e entender que café não é tudo igual. O café tem uma variação bem rica. O grão ele entrega um universo de sabores e aromas que é maravilhoso. O consumidor, os apaixonados por café sabem do que eu estou falando. E mesmo aquele usual só do café da manhã começa a adentrar nesse universo sensorial que o café oferece. Tá, e então isso significa que tem de haver uma conexão muito forte com o varejo. Sim, o varejo e nós estamos falando de todos os canais, né? O varejo que ele é o principal distribuidor que faz o café chegar. Estamos falando de todas as etapas, produtor, a indústria e os canais, supermercados, cash, distribuidores, o consumo fora do lar, com as cafeterias, padarias, restaurantes. Mas um capítulo novo que agora nós temos, eu diria, orgulho de trazer para a gente se abraçar com uma parceria muito mais sólida. A portaria ela traz o varejo como corresponsável pela qualidade entregue ao consumidor. Então, todo o universo estabelecido pela portaria, ela será respeitada pela indústria nacional, como já vem sendo por todos os programas de qualidade da BIC, e agora aderente também aos supermercados como corresponsável. Então, olha que maravilha a gente tem, que salto de qualidade nós visualizamos que o mercado brasileiro já maduro em café vai dar quando a gente tem aderente o canal distribuidor. É fantástico isso. E não por outro motivo, viu, e Gabriel, a indústria nacional se aproxima cada vez mais. Institucionalmente, a BIC está fazendo uma aproximação bem importante com todos os canais, seja com a Abras, com a Abas, com o pessoal da ABAD,
para que eles consigam descer essa informação a todos os stakeholders que estão envolvidos nesse processo, até chegar mesmo à ponta do comprador, para que o comprador de supermercado entenda todo esse movimento, esse histórico que trouxe o café a essa maturidade que a gente visualiza hoje, mas o entendimento também regulatório, para que saiba o que efetivamente está comprando e acelere o movimento de entregar um café cada vez melhor para o nosso consumidor. Ele abordou uma coisa que é interessante, olha só. Se o modelo hoje é muito mais regulado, porque antes era, como nós comentamos, ele era absolutamente uma autorregulamentação, né? Como a gente diz, la garantia soy yo. Agora não, você tem um instrumento oficial, que é um documento que o próprio Ministério da Agricultura e, obviamente, com os outros ministérios, né, os outros órgãos, tipo Receita Federal e Receita Estadual, acabam trabalhando de forma conjunta. Quer dizer, é um mercado melhor estruturado. Então, isso significa que, provavelmente, nós vamos ter um salto de qualidade, mas também porque aquilo que é fraude vai ser cada vez mais complicado de ser praticada dentro dos pacotes, não? Como é que vocês veem isso? Seguramente. Esse percentual, quando a gente fala, né, lá em 89 era 30% de fraude. E foi um trabalho que não foi do dia para a noite. Nós estamos falando de mais de 30 anos de conhecimento do mapa da fraude. Trazer isso de 30% para menos de 1% é uma vitória exitosa que faz dos programas da BIC, como a gente já colocou aqui, ser espelhado aí em todos os países produtores, não só para o aumento da regra da qualidade, mas o aumento do consumo e combate à fraude. Mas esse 1%, quando a gente coloca o consumo brasileiro, que supera 21,3 milhões de sacas, e quando você transforma isso em quilos, vai dar 90 mil toneladas a cada mês consumido. 1% disso ainda é um volume grande. Sim. E ainda é um desafio. Por isso, esse ambiente regulado agora dá segurança para a BIC, que nunca teve o poder de polícia, poder atuar como entidade certificadora colaborativa para o mapa. E essas indústrias que eventualmente ainda não tenham, não são associadas da BIC e não têm a preocupação de entregar qualidade, mas tão somente fazem de maneira míope a comercialização de cafés fraudados, sem atenção da qualidade, elas estão com os dias contados. E isso é uma resposta que a indústria nacional, representada pela BIC e agora amparado pela portaria 570 do MAPA, dá para o consumidor. Essa regra da qualidade dos cafés que são associados da BIC, que já entregam qualidade para o consumidor e vem subindo essa régua ao longo dos anos, esse movimento do aumento da qualidade, ele vai acontecer, mas quem ainda frauda vai desaparecer. Esse a gente pode falar com absoluta tranquilidade disso, né? A partir do ano que vem, com a questão da sensorial, a portaria, com 18 meses após a entrada em vigor, portanto, começou em janeiro desse ano, 18 meses depois entram em vigor outros dois fatores importantes da portaria. Um é a questão da sensorialidade, que estabelece um padrão mínimo de 4,5, que já vinha sendo cobrado dos nossos associados a partir da categorização do café quando do advento do PQC lá em 2004. A nota mínima da qualidade do tradicional sempre foi 4,5. Então, os nossos associados já estão acostumados com isso, né? Mas a partir dessa nota sensorial se torna a classificação, o café que está dentro desse nível mínimo de qualidade está dentro do tipo único, que é o estabelecido pela portaria. Abaixo desse sensorial será o fora de tipo. E aqui nós entramos num terreno pantanoso, um terreno perigoso. O café abaixo de 4,5 em nota sensorial, ele está muito perto de cometer fraude. Então, quem não tem
a percepção da qualidade e for se aventurar por esse terreno pantanoso, perigoso, da fraude, vai ser fortemente combatido. O consumidor não aceita mais isso, a gente tem um ambiente regulatório e a BIC conhece o mapa dessa fraude. Vai atuar com muito mais ênfase entregando essas informações de maneira colaborativa para o Ministério da Agricultura, para o mapa, e tendo os supermercados como corresponsáveis nesse ambiente que fecha o elo da cadeia, temos absoluta segurança de levar uma informação que, fechado esse elo, a gente responde o consumidor e atua como transformador para a qualidade da safra brasileira nas próximas 3, 4 safras. A gente não tem dúvidas disso. Então, o universo conspira a favor dessa qualidade. E a BIC, que lidou muito tempo com essa questão da qualidade, com o aumento da qualidade, da régua da qualidade, com a categorização, e agora no ambiente regulatório, se sente absolutamente confortável. Os nossos associados se sentem muito mais confortáveis de entregar um café de boa qualidade e de não ter esse ambiente, mesmo com 1%, ainda existente. Eu diria não no varejo brasileiro, mas em canais que são pouco regulados e que devem ser efetivamente combatidos. E isso vai muito de encontro dentro, assim, que nós chamamos tanto em ciência dos alimentos como na parte sensorial, né? É que ninguém gosta de coisa ruim. Esse é o primeiro ponto. Sim. Né? E segundo é que sempre nós estamos aptos a evoluir. Então, por isso que tem uma frase que ficou famosa hoje no mercado, que o paladar não retrocede. Então, na medida que essa qualidade ela começa a se impor no mercado, fica cada vez mais claro também para as empresas que qualidade vende. Sim. E nós não podemos, nesse ambiente de qualidade, retroceder mais. Pensei, lá, eu gosto sempre de lembrar o histórico, Gabriel, porque, Brasil, o maior produtor de café do mundo, a gente não cansa de falar isso. Como é que o consumo descia ano a ano? Porque a qualidade não era boa. A qualidade não era boa. E por que a qualidade sobe ano a ano? Porque a indústria entrega uma qualidade cada vez melhor. E o Brasil, que é o maior produtor, o segundo maior consumidor, é importante a gente sempre lembrar isso, viu, Gabriel? Tem um outro capítulo importante nessa história do café brasileiro, que é a percepção da qualidade atribuído ao café do nosso país. Cada 10 xícaras tomadas no mundo, 4 são do Brasil. Contra a percepção de qualidade de países como a Colômbia, que sempre conseguiram enxergar no marketing a percepção de valor. Sim. É um negócio, eu diria, assim, chocante, né? O movimento da qualidade do café da Colômbia, ela teve o apoio dos Estados Unidos, governo americano, muito possivelmente atrelado ao combate ao narcotráfico. O governo americano investiu pesadamente nas frentes de DEA, combatendo esses narcotraficantes, mas também com um trabalho muito inteligente de convencer esses produtores a trabalhar a qualidade para entregar na ponta um café de boa qualidade para aquele consumidor americano. E investiram por muitos anos em marketing, mas em marketing recorrente e em grande escala. Nós estamos falando aqui de eventos icônicos a nível mundial, US Open, 500 milhas de Indianápolis, filmes americanos que transformaram a percepção de valor do café colombiano em um nível 25% a 30% acima do brasileiro. E eu não estou falando aqui de maneira subjetiva, não, Gabriel. Nós estamos falando que cotada em bolsa americana, o café brasileiro é 25%, 30% abaixo. E perguntemos aqui, qual o motivo que traz esse número para alguma razoabilidade? Nenhum. Hoje, a quantidade de cafés de boa qualidade que o Brasil produz é maior que o café da Colômbia. Então, o próximo passo será a gente trazer o investimento em marketing para o café brasileiro, para que essa percepção de valor do que efetivamente aqui é produzido chegue também lá fora. Isso que eu ia te perguntar, né? Que tipo de ações, assim, justamente para enaltecer, né? Como maior produtor e qualidade também, né? Sim. A BIC, ela tem feito um trabalho
de educação, como a gente falou aqui, para o nosso consumidor. A partir da portaria, a BIC iniciou agora, no dia 24 de maio, Dia Nacional do Café, um robusto programa de marketing para comunicar adequadamente essas mudanças para o consumidor, para todos esses públicos, né? Para a nossa indústria, para o trade, para a imprensa, para corretamente levar essa informação à ponta final, e para o consumidor. Muito bem. Esse investimento em marketing aqui, nós estamos falando de um universo ainda muito pequeno, porque nós estamos falando de uma verba de uma entidade que tem as suas limitações. Verdade. Mas a partir desse movimento, a gente provoca um ambiente institucional para destravar uma limitação que a verba do Funcafé tem. Hoje, 6,3 bilhões é o tamanho da verba do Funcafé, mas basicamente ligados à indústria. Tem um número recorde esse ano de 830 milhões destinados a capital de giro e participa de outros 1,4 bilhões do Fundo de Aquisição de Café. Mas a grande parte é custeio, é destinado ao produtor e deve ser. Não estou levando uma contraposição da destinação que justamente foi criado o Funcafé e assim deve continuar. Mas é razoável se permitir, e a gente tem aqui um amparo a partir de uma publicação não é nenhuma publicação, uma observação a partir da auditoria dos números pelo TCU o ano passado, que não via ali uma destinação à promoção do café brasileiro. Então, ali nós enxergamos uma oportunidade para separar uma verba justamente para apoiar. Exatamente. Então, a BIC vem capitaneando, liderando esse processo, no sentido de convencer todos os pares, e eles já estão todos dentro da mesma página. Apenas agora é um ordenamento dentro do que é contingenciado dessa verba que está no Funcafé, mas não está efetivamente na mão do ministro. É preciso, na verdade, uma deliberação para o destravamento dessa verba contingenciada do Funcafé na origem e, portanto, na Câmara dos Deputados. A formação da Frente Parlamentar do Café, presidida pelo deputado Emidinho e vice-presidida pelo deputado Evaí de Mello, tem um papel importante nesse novo momento de levar a casa do povo, que é a Casa dos Deputados, para a gente conseguir extrair um percentual justo, adequado, pertinente, que faz toda a cadeia da planta xícara ganhar, para a destinação de parte dessa verba do Funcafé. A indicação da BIC é que pelo menos 5% desse valor seja destinado para o marketing do café brasileiro dentro e fora do país, para que nós tenhamos a percepção de valor que efetivamente o café brasileiro tem, atribuído dentro e fora do Brasil. Essa proporção, a gente enxerga isso objetivamente fazendo essa conta, uma conta de padeiro aqui. O volume de café que o Brasil exporta, se tivéssemos equivalência com o preço dos suaves colombianos em bolsa, nós estaríamos tendo uma valorização efetiva, tá? De recebimento do valor da saca, né? Atribuído ao café, de quase 1 bi anual. Dá 950, 960 milhões. Se tivéssemos a equivalência de preço do café da Colômbia. É lógico que isso aqui é uma conta de padeiro, né? Sim, isso aí varia de um ano para outro, conforme for o valor do dólar ou o valor da saca e o volume de sacas exportadas. Mas a quantidade e o valor dessa conta, ela pode ser maior. A gente não enxerga, por exemplo, em prateleiras americanas, o Brazilian Blend. As diversas companhias mundiais não desenvolvem cafés com o nome do Brasil. Você enxerga lá Colombian Blend, os cafés da Costa Rica, de diversos outros países, mas não o do Brasil. E lembremos mais uma vez aqui, que produz 4 a cada 10 xícaras que o mundo toma. Isso então, é chamada presença invisível do Brasil. Sim. E esse novo desafio que a BIC também busca abraçar para liderar esse movimento, e assim estamos fazendo, junto com todas as nossas entidades co-irmãs, são elas que fazem parte junto conosco lá do CDPC, são elas a BICS, a CNC,
e o Secafé e todos os outros os órgãos que compõem o governo, que são CNA, além de os ministérios, né, MDIC, Ministério da Fazenda, que compõem todo o CDPC, o Conselho Deliberativo da Política do Café. Já há um entendimento, eu diria, na mesma página de todos os pares, porque todos ganham. Sim. Ganha o produtor, ganha a nossa indústria, ganha a imagem do Brasil, Sim. ganha o consumidor brasileiro. E não é justo a gente ter o Brasil, que é o maior produtor do planeta, tendo um valor agregado de qualidade atribuída menor do que um país que colhe um sexto do que a gente consegue produzir ano a ano, né? É uma questão estratégica mesmo, né, Pavel? Eu creio que uma iniciativa como essa é importante que realmente os setores fiquem unidos, porque a verba do FUNCAFÉ realmente é para isso. Tanto é que o primeiro programa efetivo de marketing internacional começou no ano 2000 com isso. Era uma verba específica do FUNCAFÉ, e daí que começou o programa Cafés do Brasil, porque até então era apenas Café do Brasil no singular. E hoje nós temos Cafés do Brasil, porque já ficou muito claro para o mercado que nós temos diversas regiões, portanto, diversas origens dentro do Brasil, cada uma com uma característica sensorial particular. E isso é fantástico, porque é como se você criasse um outro mundo de cafés e sabores aqui no nosso país. Então, o que o Pavel está colocando é fundamental. É o próximo capítulo. A gente entende que a indústria nacional, a partir da percepção de que o país é a origem da maior quantidade de cafés que se consome no mundo, a indústria nacional conseguirá exportar cafés em forma de produto acabado, cafés torrado e moído para os outros países, sem demérito para os exportadores de verde, que levam cafés para as indústrias espalhadas por esse mundão afora. Mas o caminho que a gente entende que deve ser pavimentado para possibilitar as indústrias exportarem café com alto valor agregado para fora, deve ser permeado pelo investimento em marketing. A aderência da boa qualidade, a indústria tem, o produtor sabe que faz, e o nosso consumidor aqui tem essa percepção, mas o mundo não tem. E a gente precisa fazer a propaganda de Brasil. E café, ele está diretamente ligado ao Brasil. No nosso brasão tem café. Sim. Então, se é intrinsecamente ligado à história do Brasil, ao brasão da nossa bandeira, é nada mais justo que nós tenhamos um investimento recorrente, robusto, para que o mundo perceba que o Brasil tem os melhores cafés das melhores origens. E olha que interessante, eu acho que a gente perdeu esse bonde. É lógico que a gente tem oportunidades para frente, e aqui a gente está falando que teremos o próximo capítulo. Mas na década de 70, Copa de 70, o Pelé tem uma foto com uma saca de café, do lado da saca de café. Esse é um momento lá atrás. Um capítulo 2 que nós tivemos ali na década de 90, o Ayrton Senna, corria com uma marca de café italiana e não uma marca brasileira. Então, nós tivemos oportunidades de explorar a qualidade do café brasileiro com ícones do esporte nacional que atravessaram fronteiras. E nosso entendimento é que a gente tem que, agora com toda essa história que a gente está aqui discutindo, portaria, ambiente regulatório, vai alterar a safra, o consumidor está mais maduro, mercados nichados, a gente leva essa percepção lá fora. E a gente só consegue fazer essa aderência da boa qualidade do café brasileiro com um grande, recorrente e bem estruturado programa de marketing, e a BIC está preparada para colaborar com isso. Poxa, que legal. Né? Perfeito. Só é lembrado quem é visto, né? Sem dúvida. Então, Sem dúvida. Só para complementar o que o Pavel colocou, não podemos esquecer que neste final de semana o Brasil teve o seu primeiro campeão mundial barista. Isso é muito importante, que é o Boran, né? Que é
é um barista aqui de São Paulo, o pessoal da Coffee 1, que esse é um feito inédito, isso é muito importante a gente colocar. Então, isso faz com que todo esse interesse que já existe para o café, ele se reforce. Porém, tem um detalhe mais importante, porque ele venceu com um blend que é composto por café do Brasil. Então, isso é muito legal, porque vai fazer com que agora também, não foi só o barista, mas também o material que ele utilizou é brasileiro. Todo mundo vai falar, poxa, mas que café era esse, né? Pois Então já vai dar um burburinho aí muito grande, né? Esse, eu diria, é o momento boom da virada do capítulo. Começou. Sim. Sim. Nós, que plantamos cafés e exportamos cafés há mais de 150 anos, temos, somente agora, um brasileiro, com cafés do Brasil, ganhando o concurso mundial de barista. Mas não temos que lamentar. Vamos olhar para frente. É um momento maravilhoso, extraordinário, sensacional, que a gente tem que comemorar e entender que é um ponto inicial desse movimento, né, virtuoso que vive o café brasileiro. E essa pegada tem que ser construída com esse programa de marketing para que essa aderência para ganharmos mais prêmios continue, né? E leve o nosso, novamente, o café brasileiro em forma de valor agregado para esse mundo que toma café brasileiro, sem ter a definição dessa origem como café do Brasil. Vamos tornar o invisível visível. Sem dúvida. Excelente. Puxa vida, Pavel, foi fantástico esse bate-papo, a gente conseguiu reviver muita coisa legal, né? Eu tive a oportunidade também de participar desses comitês. A gente gostaria de agradecer muito o seu tempo, sua dedicação em poder tratar tudo isso, né? Lembrando que o nosso podcast tem um apoio, né, da Melita como patrocinador, da Água Platina em seu apoio cultural, né? E, assim, meu nome, eu quero agradecer muito a sua vinda e dizer que aqui nós temos o Gabriel. Muito obrigado, poxa, uma honra, né? E comemorar, né? 50 anos aí, parabéns, né? Que dure muito, muito mais. É isso aí, Gabriel. Somos nós quem agradecemos a oportunidade de a gente levar as informações com todo esse histórico dessa senhora de respeito que se tornou a BIC a todos os seus ouvintes e assinantes desse podcast, que leva conhecimento cada vez mais rico para o consumidor brasileiro. E aqui eu quero deixar um detalhe interessante. As comemorações da BIC, elas começaram... o ano inteiro de comemorações, né? Elas começaram em 12 de março, quando a BIC efetivamente completou os seus 50 anos. Mas iniciamos o nosso programa de marketing em 24 de maio, que foi o Dia Nacional do Café, e tivemos ontem um momento assim histórico. Nós fomos homenageados pela Câmara, numa sessão solene da Câmara dos Deputados, em uma sessão que orgulhosamente podemos falar de peso e condizente com esse histórico exitoso da BIC. Durou mais de 2h30 de homenagens à nossa entidade, ao café brasileiro. A Casa do Povo, aquele ambiente solene onde uma história brasileira inteira está ali embarcada. A BIC entende que está sendo homenageado numa casa importante, que é a Casa do Povo, na Câmara dos Deputados, marca a responsabilidade do próximo capítulo, desse primeiro capítulo dos próximos 50 anos. E madura, essa senhora madura que é a BIC, e com um conhecimento e uma experiência, uma grande expertise do café brasileiro, as nossas indústrias, os nossos associados, os funcionários da BIC, liderados pelo nosso Celir Inácio, e aqui eu deixo o convite para vocês trazerem também o Inácio aqui, e todos os funcionários da BIC com um conhecimento vasto de mais de 3 décadas, cada um deles, tem gente ali com 35 anos dentro da entidade, está preparada para elevar essa qualidade e iniciar esse próximo capítulo dos próximos 50 anos da nossa entidade. Eu agradeço novamente a vocês e peço a todos que degustem esse podcast com um maravilhoso café nas suas casas, nos seus escritórios. Só não vale no carro, porque se estiver dirigindo não combina, né? Mas agradeço novamente a vocês
e ficamos à disposição para qualquer outro convite que surgir. Estaremos sempre aqui. Grande abraço. Obrigado. Obrigado, então. Até mais. Tá? Até mais. Até a próxima, gente. Tchau.